É, meu amigo, rapadura é doce, mas não é mole, não. Se você é como eu, tá doido para ver a queda do Maduro, você tá no canal certinho. A grande realidade é que a pressão aumentou muito sobre o Lula e sobre o Maduro também. Sobre o Lula, pressão internacional. Vários presidentes e ex-presidentes já estão pressionando o Lula, querendo que o Lula se manifeste sobre o caso Maduro. Até agora, está em silêncio. Os Estados Unidos convocou o Lula para uma reunião de emergência para falar sobre o caso Maduro. O que vai sair disso, hein? O conflito ganhou projeções internacionais. O Maduro, depois da fala do Milei condenando o Maduro, mandou cercar a embaixada da Argentina que fica dentro da Venezuela. E há a possibilidade do Maduro atentar contra os embaixadores argentinos que estão lá na Venezuela, o que pode desencadear até uma guerra. A situação está tensa, meu amigo. Pois é, estátuas de Maduro sendo derrubadas e a guarda bolivariana está começando a apresentar sinais de que vai deixar o Maduro cair. Tudo isso você vai ver nesse editorial aqui. E aí é óbvio, né? Você vai se inscrever. Confere aí se você está inscrito. Canal Nenhum, você vai ter as informações como você vai ter aqui no nosso canal. Sabe como é que é a Globo News, né? Lá a informação é um pouquinho diferente. Então aqui você vai ver o que está acontecendo de fato. Aqui a gente não constrói narrativa. A gente vê os fatos. Fechado? Então vem comigo que a gente vai começar apresentando tudo isso para vocês agora. Começando com provas. Pois é. Olha só, a matéria da CNN Política. Venezuela. A oposição diz acessar 73,2% das atas eleitorais e que Edmundo Gonçalves venceu. A realidade dos fatos é que se descobriu um dos generais, porque o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela estava todo atrelado com os militares. As informações que se tem é que um dos generais traiu o Maduro e entregou parte das atas que se tinha apurado para a oposição. Documentos oficiais que mostram que Maduro perdeu e perdeu feio. E a Maria Corina, líder da oposição, que está sendo investigada e caçada agora pelo regime Maduro, apresentou essas provas. Ao apresentar essas provas, a comunidade internacional reforçou ainda mais aquilo que eles imaginavam, que era fraude. E aí aconteceu algo impensável. Até a mídia brasileira é aquela que sempre passou pano para o Lula, até quando o Maduro veio aqui no Brasil, lembra? Até essa mídia do Brasil reconheceu. Tem jeito não, foi fraude mesmo. Matéria do Estadão, só para você confirmar. A oposição jamais teve a chance de derrotar Nicolás Maduro no voto. Do início ao fim, o ditador fraudou o processo eleitoral e intimidou os venezuelanos. É o Estadão falando isso em alto e bom tom. Foi fraude. E agora, isso aqui é uma pressão sobre o Lula. Se o Lula bater ao contrário agora, a mídia vai ter que bater no Lula. Então o Lula está entre a cruz e a espada. De um lado, fazer o absurdo de dar apoio para o Maduro. Do outro, fazer o que é certo. E para os esquerdistas, é um absurdo, né? Falar que isso foi fraude mesmo. A Folha de São Paulo também se manifestou. Projeção com amostragem de votos indica a vitória da oposição na Venezuela. Pois é, os dados apresentados pela Maria Corina Machado, que são dados reais das urnas, mostraram que não tem como, né? Foi tomado no pistolão mesmo. Uma projeção independente com base em amostragem de votos na Venezuela, liderada por pesquisadores brasileiros, mostra o opositor Edmundo Gonçalves com 66,7% nas eleições presidenciais realizadas no domingo, ante 30,7% para o Nicolás Maduro. A margem de erro é de 0,6 pontos e o percentual de confiança é de 95%. Ou seja,
os pesquisadores brasileiros atestaram. Maduro roubou, mais uma vez, as eleições. Será que o Lula vai contra a ciência? Contra os pesquisadores brasileiros? Até a Folha de São Paulo já admitiu. O Ciro Nogueira deu aquela chamadinha de leve no Lula, né? E a pressão dos parlamentares tem que começar, inclusive dos parlamentares de esquerda, que tem um pinguinho de moral na cara. Tem que começar a cobrar o Lula e se manifestar. Fraude é fraude. Tem que admitir. E aí, o Ciro Nogueira veio e falou, olha, você pode dizer que defende a democracia ou você pode aceitar que acontece na ditadura da Venezuela. As duas coisas não dá. Se o presidente Lula não condenar severamente as ações de Maduro, fica comprovado de uma vez por todas que democracia, para o PT, é só pauta para a demagogia eleitoral. Alguém ainda tem dúvida sobre isso? Atiraram na cabeça para matar o Trump. E Lula foi incapaz de dizer atentado à democracia. Maduro frauda a eleição e reimplanta sua ditadura. E Lula não condena. Lula virou porteiro das ditaduras. Pois é. Mas a pressão não vem só daqui de dentro do Brasil, não. O Biden também já marcou uma reunião com Lula em meio de impasse sobre as eleições na Venezuela e exige que o Lula se manifeste. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcou uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para terça-feira. O assunto da conversa, no entanto, não foi divulgado. A reunião foi solicitada pela Casa Branca em meio ao impasse das eleições na Venezuela. Pois é, até a Casa Branca já está pressionando. Mas é óbvio que os parlamentares de esquerda aqui do Brasil são sérios, não são? Muito sérios, já se manifestaram um incômodo com o que acontece na Venezuela, não foi? Só que não mesmo. A Jandira Fegali, por exemplo, que é do Partido Comunista do Brasil, diz que a Venezuela escolheu Maduro e deseja sucesso para o Maduro. Pois é. Estranho isso, né? Não seria comprovado, só para saber, tá? Comprovada a fraude na Venezuela, comprovado que isso foi um ataque à democracia de outro país, reconhecer isso e glorificar isso, não seria um atentado à democracia do nosso próprio país? Tá? Porque que eu saiba, lembra o que aconteceu lá na Bolívia, quando tentaram dar uma espécie de golpe de Estado, que o Arce lá, ele, fingiu que ia ter um golpe, a Bia Kicis fez um comentário que processaram a Bia Kicis dizendo que ela estava fomentando o autoritarismo. Pois é. Será que esses parlamentares que estão fomentando o que o Maduro está fazendo, não estão fomentando o fascismo? Porque o que o Maduro está fazendo é fascismo. É fascismo. Mas ainda bem que o PT é um partido pela democracia, não é? Opa! Ih, deu errado, hein? PT parabeniza Maduro por uma eleição democrática e soberana, né? Pois é, nada como um dia depois do outro para mostrar, na verdade, o que é a democracia. O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024. Tem uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba no prazo e nos termos previstos na Constituição. Apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, né? E o PT aqui parabeniza o Nicolás Maduro. Urgente, PT reconhece a vitória de Maduro e classifica a eleição como pacífica, democrática e soberana. Nota exclusiva do partido, da Executiva Nacional do PT sobre eleições na Venezuela. E aí, meu amigo, fica difícil, né? Fica difícil você falar que dá para discutir democracia e que essa turma é a turma da democracia
O Lula se fez de Mona Lisa. Tem outro órgão também, o Tribunal Superior Eleitoral, que também não se manifestou. Pois é, mais cedo ou mais tarde, a sociedade vai cobrar uma manifestação. Matéria do Hora Brasília, o Brasil pode ficar isolado e sofrer sérias sanções caso reconheça a eleição do Maduro. Até o presente momento, o Estado brasileiro, né, o país Brasil, não reconheceu. O partido que está à frente do país, né, e dá até vergonha de falar isso, já reconheceu o Maduro, né? Mas, enfim, a pressão continua. E aí, é importante a gente fazer a seguinte análise, né? Não menos importante, o Brasil e os Estados Unidos pediram a relação detalhada dos votos na Venezuela. Diversos líderes reagiram à reeleição de Nicolás Maduro, anunciada na madrugada desta segunda-feira pelo Conselho Nacional Eleitoral do país, órgão controlado pelo chavismo. O secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, né, expressou grave preocupação com a possibilidade do resultado não refletir a vontade da apuração justa e transparente. O Brasil, repito, que havia se reaproximado de Caracas após a eleição de Lula da Silva, afirmou que aguarda a publicação de dados agregados, né? Então Lula ainda está esperando. Mas pega isso aqui, ó, que reaproximou do Maduro depois da eleição do Lula, né? E aí tem isso aqui, ó, essa publicação da Fernanda Loubeck. Justiça Eleitoral proibiu relacionar Lula a Maduro. E hoje eles se reencontram. Pois é. É o Brasil, né? É o Brasil como ele realmente é. Mas agora a gente vai entrar no campo internacional. Ok, e o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, né? Ó, a Guarda Bolivariana cerca a Embaixada da Argentina na Venezuela. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, pode partir, né, seguir para um campo mais incerto, né, um conflito internacional entre Argentina e Venezuela. Se algo acontecer com os embaixadores argentinos, né, o que você está vendo aqui é alguém de dentro da embaixada falando, ó, nós estamos cercados aqui dentro. É intimidação clara e absurda. Se algo acontecer com os embaixadores, a Argentina vai ter que tomar uma medida. E já deu para perceber que o Milei é um cara de pouco estupim, né? Estupim curto. Então pode partir para um conflito internacional. O Bukele também se manifestou nessa aqui. Ditador Maduro tem que pagar pelo sofrimento causado ao povo. Regime genocida, fraudulento, ilegítimo, vergonhoso e antidemocrático. Pois é, meu amigo. O Nayib Bukele não perdeu tempo. O presidente de El Salvador, que é reconhecido por ter combatido narcotraficantes, né, contra narcoditaduras, ele partiu para cima. Olha só a publicação que o próprio Bukele fez nas suas redes sociais. O que vimos ontem na Venezuela não tem outro nome mais do que uma fraude. Uma eleição onde o resultado oficial não tem relação com a realidade. Algo evidente para qualquer um, né? Rompemos relações diplomáticas com Maduro já faz 4 anos. Não vamos reabrir até que o povo possa eleger os seus líderes em eleições de verdade. Pois é, meu irmão. O jogo está ficando pesado. E aí, tem-se, né, divulgado também que Cuba está mandando, né, gente para enfrentar o povo na Venezuela. Ó, chegou um avião de Cuba em Caracas, na Venezuela. Os leões venezuelanos se dirigiam para tentar tirar do poder o tirano Nicolás Maduro. O avião tem um espaço para 359 pessoas. Se especula que há integrantes do exército cubano e isto poderia escalar para algo incerto, né? E aí, a imagem que está circulando, né, é uma imagem de um avião chegando no aeroporto internacional de Caracas desde Cuba nesse exato momento e a informação que se tem é que é o exército. Por que o exército?
Porque a situação em Caracas, né, isso aqui é Duringa, Ariguá, no estado de Portuguesa, na Venezuela. A informação que se tem até agora é de que o povo não retrocedeu. Já começou ontem, né, na segunda-feira já começaram os impactos, né, os embates do povo para derrubar Maduro. O Milei convocou a sociedade internacional para derrubar o Maduro e o povo venezuelano está acreditando que parte da comunidade internacional vai interceder. Então os venezuelanos estão indo para cima, tá? Então está tendo conflitos já, aquela história de que haveria o banho de sangue que foi dito pelo Maduro, está acontecendo. O jornal La Nación mostrou que o povo está numa revolta tão grande, mas tão grande, que manifestantes antigovernamentais derrubaram várias estátuas do Hugo Chávez em Venezuela, na Venezuela, né? Isso foi no jornal La Nación. E aí é óbvio que eu não vou deixar você sem ver esse evento épico, histórico, do povo derrubando as estátuas do Hugo Chávez, né? Mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou trazer para mostrar para vocês nada mais, nada menos que o Hélio Mosca, né? O Elon Musk. O cara só escreveu, assim, coisa detalhe. Adiós, ditadora Maduro, né? Tchau, tchau, ditador Maduro. E, enfim, citando uma matéria do End Workness, né? Ou seja, terminando com o oqueísmo, ele mostra aqui as estátuas do Hugo Chávez caindo. O povo comemorando, né? Mas ver o povo comemorando o fim do socialismo, o fim, né, do autoritarismo venezuelano, é bom demais. É tão bom que eu vou colocar um pouquinho mais para vocês. O Renato Batista, ele também fez uma publicação e ele escreveu o seguinte, ó: os venezuelanos derrubam estátuas de socialistas. O povo venezuelano está apagando os vermes de sua história. Estão dando aos socialistas o seu devido lugar, o esquecimento. O próximo a cair será Nicolás Maduro. Fora Maduro, viva a Venezuela. E aí o povo não está perdendo tempo, está mandando a estátua para o chão, está comemorando, está sentindo aquele gostinho de liberdade, está sentindo aquele gostinho de revolução. E aí, olha só que impressionante. Eu quero ver a esquerda agora falar que o que está acontecendo, que essa revolta do povo venezuelano é antidemocrática, porque não está sendo liderada por ninguém. Não é a oposição que está liderando isso. A oposição fez a campanha ali, onde venceu e foi roubada. Mas quem está indo para a rua é o povo sem uma coordenação. Quero ver agora a turma do mimimi aí da esquerda falar que foi golpe. Golpe. Não, não foi. É o povo. Vai falar que o povo é antidemocrático? Vai, né? É lógico que vai. A esquerda é a esquerda. E aí, para te deixar mais alegre um pouquinho, tem mais uma estátua aqui, né? O povo enforcou as estátuas do Hugo Chávez, colocou ali, saiu arrastando e batendo. Não sei se vocês perceberam, a raiva do povo é tão grande que o povo tá batendo na estátua do Hugo Chávez. Tá batendo na estátua do Hugo Chávez. Isso aconteceu na noite de ontem para hoje, tá? Tamanho a revolta do povo venezuelano. Essa publicação é do Marco Antônio Costa, tá? Então sempre cito a fonte que eu trago aqui para vocês e eu vou tentar agilizar aqui porque eu separei bastante coisa para vocês. O que está acontecendo? Em alguns locais na Venezuela, as forças repressivas do Maduro estão se retirando, permitindo que o povo possa aumentar o protesto e não estão atacando, tá? Então estão recuando. E isso é muito importante. Também está circulando nas redes um vídeo em que a Guarda Bolivariana, né, e os membros da Guarda Nacional estão cumprimentando os manifestantes venezuelanos que estão protestando contra o Maduro, tá vendo? Então, você vê a Guarda Bolivariana passando, né? Então, esses são soldados, tá? Não são
os membros, né, do alto escalão do exército, esses todos com o Maduro. Então, são vídeos que estão circulando muito nas redes sociais. E aí tem um vídeo também em que os policiais estão tirando o uniforme, se unindo à população na Venezuela, né? Tá vendo? Os policiais estão tirando os uniformes e o povo em festa, comemorando, porque os policiais não querem enfrentar o povo. A vontade do Maduro era que houvesse, sem sombra de dúvidas, um verdadeiro banho de sangue, mas não é o que está acontecendo. E a população está tão revoltada, que teve uma cena marcante, né? Lá em Caracas, os manifestantes encontraram um dos membros dos coletivos chavistas, né? E rolou banho de sangue ali, né? O coletivo chavista é aquela turma que é o Black Bloc, né? Da esquerda, que ia para cima do povo, que fazia repressão contra o povo, e o povo, sem sombra de dúvidas, está revoltado, partiu para cima. Então, está circulando todas essas matérias. O Elon Musk, né, fez mais uma publicação também. Ele escreveu o seguinte: se os militares apoiarem a vontade do povo, estará acabado para Maduro. Parece que o Elon Musk tirou o dia, né, para criticar e fazer postagem e publicação sobre o que está acontecendo na Venezuela. O povo tomou, né, as ruas, e as informações que se tem é que o povo está caminhando rumo ao CNE. O CNE é o Conselho Nacional Eleitoral. Seria mais ou menos o TSE aqui do Brasil, que o povo está indo todo para lá para fazer os protestos e para derrubar o ditador Nicolás Maduro. E é uma manifestação que está surgindo, né, por parte do povo. Agora, tudo isso que você assistiu aqui no meu editorial, eu queria que você deletasse da sua cabeça. Por quê? Porque o meu material, que vocês viram, tem publicações, todos eu citando a fonte, né? Eu averiguo antes para saber se as informações são reais. Ontem, por exemplo, está circulando nas redes que as pessoas estavam invadindo a Venezuela e levando urnas, eram ar-condicionados, né, ares condicionados. Então, eu faço de tudo para trazer a informação com a maior qualidade. Eu vou pedir para você esquecer tudo que eu falei. Por quê? Porque, sabe, a informação de verdade vem da Globo. Eu sempre imaginei que o ditador venezuelano, né, o Nicolás Maduro, um cara de esquerda, aliado do Lula, um cara socialista, um cara comunista, um cara contra o imperialismo norte-americano e tudo aquilo do Ocidente, né? Aliado, Rússia, China, de extrema esquerda. Eu sempre imaginei isso. Até que a Globo me desmentiu. Segundo a Globo, o Maduro é até bolsonarista, né? Conservador e de direita. Então, vocês me desculpem tudo que eu disse até agora, o que vale é o que a Globo acha. Bem, eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Aí ele até elencava, hoje é um governo conservador. Esquerda é democracia. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa. Ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Seria então, porque o que a gente percebe é um PT apoiando Maduro, mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais, né? O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. Bem, eu comento. Informação de qualidade pra caramba, né? Agora, não sei se vocês perceberam, agora o Maduro é de direita, extrema direita,
né? Bolsonarista, ele é evangélico, e o PT é só uma donzela enganada nessa história toda. Tá, se o PT tá apoiando o Maduro, fez nota de apoio, me explica. Ou a partir de agora o PT é de direita, ou ele é muito inocente, não tem competência para estar à frente de um país tão poderoso quanto o Brasil, tão grande quanto o Brasil, ou é tudo um bando de mentiroso mesmo, esses jornalistas que falam uma aberração dessa. Escreve para mim, qual dessas opções? Abraço, pessoal, fica com Deus, vejo vocês ao meio-dia.